Bom dia, irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um... Agradeço aos mentores também, né? Agradeço aos mentores, guias, guardiões, todos os anjos guardiões. O comentário de sábado, o objetivo dele é levar uma informação para um irmão estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos, vibrações positivas para os idosos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço para os irmãos e as irmãs, né, que fizeram a desassimilação da matéria nesse conflito que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, dia 28, né? Então peço paz para todos esses espíritos, peço paz, luz, consciência e perdão. Peço vibrações positivas de consolo para os seus entes queridos, né, que ficaram aqui, seus familiares, né, que eles recebam consolo com muita paz, compreensão, entendimento, harmonia, né, pela passagem desses irmãos e dessas irmãs, né. E peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a compaixão, né, e a misericórdia para ambos. Peço paz para todos os países do planeta Terra, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para os Estados Unidos, paz para o Trump, paz Estados Unidos e Venezuela, paz ali para o Maduro também, né? Paz para a Rússia e Ucrânia, né? Paz para todos os países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que um casal que se amava, o pai da moça não queria o relacionamento deles, então eles terminaram o relacionamento, cada um foi viver a sua vida. Mas como cada um de nós sempre retorna para o mundo espiritual, eles retornaram também e lá se encontraram, né? Outro item é que o Mestre Jesus de Nazaré envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, cito 2 exemplos. O exemplo do Paulo de Tarso. Na última encarnação ele veio como Martinho Lutero. E Maria Madalena, na última encarnação ela veio como Madre Teresa de Calcutá. Outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso nesse corpo. A eutanásia não serve, mata também as células do perispírito. A eutanásia não serve para nada para o espírito. Então, quem tem um livro, estude. Quem não tem, compre para estudar. E quem, se puder comprar, né, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de sábado de hoje é a psicologia para o espírito. Então quem é o nosso psicólogo? É o Mestre Jesus de Nazaré, onde ele faz essa psicologia vem do mundo espiritual para o mundo material, né? E essa psicologia é feita e que ele vai trazendo, ele vai falando das parábolas para a gente, né? Para a gente trabalhar no nosso reino
o reino de Deus interno, né? Porque cada um tem um reino de Deus dentro de si, internamente, né? E esse reino de Deus, ele só vai assim se abrangendo, só vai aumentando dentro da gente mediante a nossa evolução moral, né? Porque a gente só está preso a comer, beber, dormir, brincar, brigar, fazer sexo, né? E pronto. E quando a gente sai dessa fase, né, e entra para outra fase de servir, nós estamos trabalhando o nosso esse reino de Deus dentro de nós, né? Então aí óbvio que algumas pessoas precisam de escola religiosa para isso, mas toda a escola religiosa está dentro da gente, né? Os altares, está tudo dentro da gente. Os sacerdotes estão tudo dentro da gente. Então a gente, quando começa a trabalhar esse reino de Deus interno, a gente começa a evoluir. Quando a gente passa a servir o próximo. Então a gente sai daquela fase de só comer, beber, dormir, né, brigar, fazer sexo. A gente sai dessa fase e a fase de servir ao próximo. É aí que entra Jesus, né? E ele vem e nos ensina isso através das parábolas, né? Então ele traz o evangelho, né? E tem uma informação do Espírito Emmanuel, né? Que ele fala uma vez pro médium Chico Xavier, que nós vamos entender, né, o evangelho do Mestre Jesus de Nazaré daqui a 22 bilhões de anos. Então, olha só quanto tempo a gente vai ficar estudando para entender, né? E a gente tem que procurar estudar e praticá-lo. E é complicado, né? Porque ainda a humanidade, a maioria ainda, ela está presa aos desejos mundanos do materialismo, né? Desejo de bebida alcoólica, de comida, que não pode comer determinadas comidas, preso a sexo, né? Preso a cigarro, e alguns presos a drogas, né? E outros tipos de prisão que tem por aí, né? Então, Jesus é o nosso psicólogo, né? Ele, o que ele fala pra gente? Quando a gente pecar, fazer o quê? Pedir perdão, né, dos pecados, dialogar com Deus e pedir perdão, né? Quando ele fala assim, bem-aventurados aflitos, ele está falando bem-aventurados aqueles aflitos que vão evoluir depois da sua aflição. Ele está falando para aqueles que querem realmente passar pela sua aflição, não ficar reclamando, não fazer coisas erradas na sua aflição. Ele está falando para esse que vai ter logo essa evolução. Porque aquela pessoa que tem uma aflição e faz coisas erradas para ela, ela vai ter que resgatar aquele erro de novo, seja ele pequeno ou grande, né? É nesse contexto que Jesus coloca. Por isso, aquele que é bem-aventurado, aquele que procura, se ele tem um problema de saúde, tomar os remédios certos, fazer a alimentação certa, não ficar reclamando. Porque quando ele faz tudo isso de forma errada, ele depois vai ter que resgatar isso, seja pequeno ou grande. Então, aquele que faz as coisas mais certas são os bem-aventurados. Depois das suas aflições, vai ter a evolução, né? Que ele não vai ter mais que resgatar aquilo, aquele outro vai ter que resgatar aquele erro, né? Então Jesus é o nosso psicólogo, nosso, né, ouvinte, né? Onde que ele está nos ajudando, trazendo a psicologia dele, que é o evangelho, através das parábolas, né? E colocando pra gente trabalhar isso. Por isso, quando ele fala assim, cada um pega a sua cruz e me siga. Então, o que significa isso? Cada um pegar seus problemas e seguir Jesus. Quando a gente fala assim, seguir Jesus, a gente está falando de uma luz. Então, se eu faço, está falando da verdade e de não pecar. E se eu estou pecando no meio do caminho, eu não estou seguindo Jesus, eu só estou com a minha cruz, né? Porque quando eu começo a seguir Jesus, procurar fazer as coisas certas no caminho certo, né? Essa cruz, ela vai ficar
é leve, porque meus problemas vão ficar diminuindo. Agora, se no meio do caminho eu trago mais problema para mim, essa cruz vai continuar pesada para mim, né? Então, uma pessoa que tem problema de saúde e não faz as coisas certas, ela vai ter um problema. Ela está acarretando para ela que essa cruz. A cruz, qual é a cruz dela? A doença que ela tem, né? Uma pessoa que está endividada, qual é a cruz dela? As dívidas dela. Nem se ela faz compulsão de coisa errada, aquilo ali, a caminhada é essa aí, é de fazer as coisas certas, né? Procurar sempre fazer o certo para não ter problemas de novo, porque qualquer probleminha pequeno você vai ter problema de resgate, né? É isso que Jesus ele coloca, né? Então nesse conceito que a gente tem que entender. Procurar um exemplo. Procurar sempre fazer as coisas certas. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa correta. Não. Você ainda vai ter erros, né? É a mesma coisa. Um aluno, ele vai ter erros. Ele não vai ser nunca certo. Mesmo que ele seja o mais adiantado da turma, ele não vai ser sempre certo. Ele vai ter erros também. E o que a gente tem que fazer? Corrigir sempre esses erros. E aí que Jesus nos coloca dessa forma, né? Porque a gente vai ter erro? Vai, mas procurar não errar os mesmos erros toda hora. E quanto mais eu procuro errar mais, de novo, os mesmos erros, eu vou ter problema, né? Eu estou citando aqui o exemplo de problema, tem que ter problema de saúde, quer comer o que quer e não pode comer. Pronto, aí é o problema. A pessoa está pecando. Está achando que não, mas está pecando, né? E a gente não tem que ficar pecando dessa forma, porque a gente vai pecar, a gente só peca naquilo que a gente não sabe. Começa a fazer as coisas erradas, mas sem saber que está fazendo aquilo errado. Agora, tendo consciência que o negócio está errado, fazer errado, você está pecando. O outro lado também peca quando faz uma coisa errada e não sabe que fez uma coisa errada. Ele está pecando. Ele vai ter problema. Quer ver um bebê? Se deixar ele perto de uma tomada, ele vai botar a mão e vai tomar um choque. Qual foi o problema? Ele não tem consciência disso, mas ele queimou a mão, tomou o choque. Ele não deixou de tomar o choque, né? Mas ele não tem consciência. Agora, uma pessoa que tem consciência vai botar a mão na tomada, vai tomar um choque, arriscado até morrer, né? Então é nesse conceito, é de procurar não errar, não pecar, né? E quando pecar, já teve consciência que pecou, não peça perdão a Deus, né? Porque teve consciência, fez aquilo que sabendo que estava errado e não poderia fazer, né? Então é nesse contexto que Jesus nos convida. Cada um pega a sua cruz e me siga, seguir na verdade ali com ele. Agora, vai ter erros nesse caminho? Vai. Porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos ainda, somos imperfeitos. Mas a gente tem que buscar a perfeição. A perfeição não é cometendo erros, fazendo as coisas erradas, sabendo que aquilo está errado, né? Então não se pode fazer isso, né? Porque aí o problema aumenta, né? Se a pessoa tinha um problema de saúde, vai botar a mão na tomada, ela vai ficar pior ainda. Se a pessoa tem um problema de saúde e foi medicada e não toma o remédio na hora certa, vai ter problema de saúde. Se a pessoa tem que fazer uma alimentação correta e não faz a alimentação correta, vai ter problema de saúde, né? Vai aumentar. Então, trocar 6 por meia dúzia, sabendo que está errado, não pode fazer as coisas erradas, está pecando. Então, é nesse conceito que Jesus coloca. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. No próximo comentário de sábado, eu ainda não fechei o tema, mas eu tenho os temas que eu estou escolhendo até lá. Então, até lá, no próximo sábado, já está com o tema já escolhido. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né?
por mais um comentário de sábado. O objetivo desse comentário foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.